Boa noite! Sejam todas bem-vindas ao nosso segundo encontro, nossa aula nesse seminário de cura para mulheres. Olha, eu acho que não é só a cura que está acontecendo aqui não, tá? Eu acho que é uma revolução completa. Como você se sentiu depois do start de ontem à noite? Eu quero te dar os parabéns antes de qualquer coisa, porque você não desistiu. Eu quero te dar os parabéns porque você não se sabotou, porque você está aqui, completamente decidida a se tornar uma mulher plena, completamente decidida a despertar toda a tua esperança, toda a tua capacidade de realização, tua capacidade de sonhar de novo, tua capacidade de se recriar. Começa a me dizer de onde você está me assistindo? Quantas aqui vieram porque receberam um convite e de repente você está vindo pela primeira vez essa semana? Coloca nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está participando desse seminário de cura. Gente, são aulas poderosíssimas, uma quantidade de conteúdo maravilhosa, 100% gratuito, para te despertar, para te chacoalhar e te mostrar que não é o fim. Tem muitas coisas incríveis ainda para você viver. Sabia disso? Pode ir colocando o nome da tua cidade, o teu país. Uau! Mulheres do Brasil inteiro e do mundo. Eu sempre soube que o poder da verdade ultrapassa fronteiras. O poder daquilo que transforma, daquilo que liberta, daquilo que enriquece, ultrapassa fronteiras. E mais uma vez eu vou dizer para você, você é a mulher certa, no lugar certo, na hora certa. O que mais te impactou na nossa aula de ontem? Coloca aqui nos comentários. Será que por algum instante você percebeu nas repetições da minha própria história que você também possui algumas repetições, alguns ciclos que parece que são meio que inconscientes? Então hoje, saiba como vencer a dependência emocional, quebrando os ciclos, as sequelas que ficaram do abuso vão chegar ao fim. A gente pensa que abuso é só abuso sexual ou grandes crimes. Abuso é tudo aquilo que te fizeram contra a tua vontade. Abuso de autoridade. Abuso de violência. Situações abusivas são aquelas aonde você se vê em um lugar que você não queria, num momento que você não queria, ouvindo o que você não queria, obrigada a se sujeitar a coisas que você não queria. Isso é abusivo. Todas as vezes que alguém não respeita o teu limite, ultrapassa o teu limite, não respeita o teu não, o agora não, agora eu não posso, agora eu não tenho vontade, essa pessoa está abusando de você. Todas as vezes que de alguma forma você se sente chantageado ou manipulada psicologicamente para fazer ou suportar ou aceitar o que você não quer, isso é um abuso. Talvez você esteja dizendo dependência emocional. Não sei se eu tenho dependência emocional, acho que não. Tudo bem, posso usar outro nome? Carência. Há quantas vezes você, por causa da carência ou a carência, te fez passar os pés pelas mãos? Te fez estar com alguém só para não estar sozinha? Aceitar algumas coisas para não ficar sozinha, para não ser rejeitada? Quantas vezes a carência te deixou insegura? Te deixou se sentindo talvez desprezada? Por causa da carência, você se desvalorizou só para ter alguém, às vezes até uma amizade. A carência te faz mendigar afeto. Mas não é só na vida sentimental, não. A mulher carente, ela tem dificuldade em estabelecer padrões racionais em todas as áreas da vida.
Ela dá liberdade demais, às vezes até para um funcionário. Ela cria vínculos sentimentais em situações onde ela precisava ter limites, ter um certo distanciamento. No exercício da liderança, o que a gente mais vê é isso. Eu posso te dizer que a minha dificuldade com limites e até a minha dependência emocional, a minha carência, já me fez ter muita dificuldade em conseguir, por exemplo, ajudantes que ficassem na minha casa por muito tempo. Não sei se você já teve alguma dificuldade com isso. Mas a minha carência fazia com que eu desabafasse com todo mundo, abrisse minha vida com todo mundo, falasse demais de mim para todo mundo. Quando eu percebia, às vezes aquela pessoa que estava ali na minha casa para me ajudar a trabalhar para mim, ela estava deitada no sofá vendo filme comigo. E eu limpando a casa, e eu fazendo tudo. Muitas vezes, por causa da carência, a gente não consegue simplesmente manter a ordem de alguns processos, de algumas relações. A gente não consegue delimitar os territórios emocionais, intelectuais, espirituais. A carência não te deixa ter limites saudáveis. Você nunca sabe quando parar. Então, sim, a grande maioria das mulheres são carentes. Naturalmente sensíveis, profundamente insatisfeitas. É claro que algumas carências surgem quando a gente não recebe tudo o que precisava na nossa infância ou na nossa adolescência. E isso não é culpa dos nossos pais. Certamente eles fizeram o melhor que eles sabiam, ou eles deram o que eles tinham, mas muitos também nunca receberam. E esse ciclo de dar somente aquilo que a gente recebeu, muitas vezes, mantém gerações e gerações numa sensação de vazio terrível. Até idolatrando coisas e pessoas. Porque esse vazio, que é do tamanho de Deus, a gente fica tentando enfiar um monte de coisa no decorrer da nossa vida. Mas nessa semana de cura, de crescimento emocional, de alinhamento espiritual, você vai despertar para a plenitude que está à sua disposição. E essa plenitude começa, sim, com um alinhamento com Deus, começa com um quebrantamento de coração, de falar, poxa, eu preciso de Deus. Eu não posso continuar tentando resolver tudo sozinha. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero fortalecer a minha fé. Mas também continua você se reconciliando com você mesma. Olhando para você e falando, poxa, se Deus me perdoa, por que eu não me perdoo? Se Deus me dá uma nova chance, por que eu não me dou uma nova chance de acreditar em mim de novo? Essa reconciliação, esse ajuste, te faz decidir se conhecer melhor. Ouvir suas próprias justificativas. E entender como reprogramar tudo isso para ter a vida que você merece. Agora deixa eu te falar uma coisa. Já percebeu que às vezes a gente foge de algumas informações que vão confrontar a gente? Por que eu falo parabéns, você veio o segundo dia? Porque tem pessoas que quando começam a perceber que elas vão viver algum tipo de confronto, elas fogem. O medo de lidar com o enfrentamento da dor. Posso te falar uma coisa? Esse ambiente aqui é um ambiente de cura, extremamente confiável. Às vezes, para curar uma ferida, a gente tem que deixar um especialista colocar a mão, com todo cuidado, dar uma anestesia, abrir, limpar, colocar o remedinho e depois fechar. Não é abrir de qualquer jeito. É num ambiente completamente saudável, onde a gente precisa enfrentar algumas lembranças. A gente precisa lidar com alguns lugares doloridos da nossa história. Mas na presença de alguém que está dizendo, ei, eu superei, você vai superar. Eu venci, você vai vencer. Eu sei o caminho, eu posso te guiar. Não tenha medo
desse autoconhecimento. Alguma vez na vida você já teve medo de subir numa balança? Eu já. Não, pelo amor de Deus, tira essa balança da minha frente. Não, hoje eu não quero pesar, hoje eu comi demais, essa semana eu exagerei, não vou pesar. Não, hoje eu não quero olhar o extrato do banco. Alguém olha aí pra mim e vê se tem dinheiro? Lembra de algum outro exemplo de repente, em algum momento que você se bloqueou e definitivamente não queria ver a verdade? Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente tem que se posicionar. Você sabe que se você subir na balança, você vai falar assim, caramba, preciso fazer alguma coisa. Tô comendo demais. Não tô me exercitando. Nunca mais fui no médico. Alguma atitude você vai ter que tomar. Quando você olha o seu extrato bancário, o que você faz? Você fala, caramba, gastei demais. Meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Esse confronto gera um impulso. É ruim? A sensação, na hora que você bate o olho, é ruim. Dei 2 exemplos bobos, mas tem muitos outros. Como, por exemplo, começar um processo de mentoria e largar na metade. Começar um curso que você sabe que vai te levar além, mas de repente, a primeira sensação de incapacidade, você bloqueia, começa a se auto-sabotar, você procrastina, você atrasa, você não vai. A verdade nos liberta. Não se permita interromper um processo de novo na metade quando ele veio para melhorar a sua vida, para aniquilar tudo aquilo que vem consecutivamente te aprisionando. A palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. Agora eu vou trazer isso para a nossa realidade. Muitas mulheres sofrem e são destruídas por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do que Deus pensa sobre você. A verdade do verdadeiro motivo, do real motivo que você não consegue ter mais saúde e se posicionar em relação ao seu autocuidado. O verdadeiro motivo de você se atrasar tanto, não chegar nos seus compromissos, não concluir os seus cursos, não ser promovida no seu trabalho, não ter sucesso financeiro. Qual que é a verdade? É difícil, gera uma sensação de desconforto, mas espera aí, isso é temporário, é só um ajuste, isso não é você. A verdade de você estar sozinha ou a verdade de você estar num relacionamento extremamente tóxico, destrutivo. Calma. Isso não te define. Isso não te define. Hoje eu quero que você entenda que todas as pessoas têm pelo menos 5 tipos de feridas na infância. Presta bastante atenção. Mas antes de te dizer quais são essas 5 feridas, eu quero que você digite: eu não vou desistir. É isso mesmo. Escreve: eu não vou desistir. Eu vou até o fim. É isso aí. Eu sou mais que vencedora. Eu não vou me sabotar. Eu quero a vida que eu mereço. Uau! Hoje a psicologia moderna consegue identificar alguns padrões de comportamento baseados em feridas específicas na infância. Eu quero que você faça um simples exercício. Lembrando agora, rapidamente, do que você viveu até os 7 anos, você consegue identificar quais dessas 5 feridas? Rejeição? Abandono? Humilhação? Traição? Ou injustiça? Qual dessas 5 feridas você identifica? Lembrando que muitas vezes você tem uma ferida de rejeição porque você se sentiu rejeitada.
Se você de repente for conversar com alguém na sua família, a pessoa vai falar, não, mas você nunca foi rejeitada. Talvez as pessoas não tenham te rejeitado, mas alguma coisa aconteceu e você se sentiu rejeitada. E isso gerou uma ferida de rejeição. Não importa o que realmente aconteceu, importa como você se sentiu. Você se sentiu abandonada em algum momento? Traída? Humilhada? Injustiçada? Para pensar. Feridas emocionais na infância nos motivam a criar máscaras que camuflam a nossa vulnerabilidade. Nós estamos falando de pontos de dor que condicionam praticamente tudo o que a gente faz, a maneira como eu ajo e como eu reajo. Alguma vez você já teve uma reação esquisita que você fala, gente, nem eu imaginava que eu ia reagir desse jeito. Falaram tal coisa pra mim, agiram de tal jeito comigo. Quando eu vi, as nossas reações estão conectadas com o nosso instinto mais profundo de autodefesa. Na maioria das vezes, refletindo aquilo do qual nos defendíamos ou gostaríamos de ter nos defendido quando éramos crianças. Entender como você está hoje é fundamental. O quanto você está longe do que você poderia ser. Aonde exatamente estão os seus bloqueios? Sabendo que nós somos corpo, alma e espírito. De que forma eu consigo mudar isso? De que forma eu posso transformar esse vetor de mudança em um movimento contínuo? Identificou qual dessas 5? Coloca nos comentários. Algumas disseram que as 5 eu tive os 5 tipos de ferida. Algumas vezes realmente acontecendo fraturas intencionais, olha, eu estou te rejeitando mesmo, e algumas vezes situações que na verdade eram o caos dos outros, mas que me faziam me sentir rejeitada. Muitas pessoas, muitas crianças crescem em casas onde o problema não é nem com elas, mas há um problema. Há uma discussão, há uma briga, há uma confusão, há uma doença, há um vício. E a criança sente tudo isso e ela interpreta muitas vezes como injustiça, ela interpreta como humilhação, ela interpreta como traição, rejeição, ela se sente um incômodo, ou ela se sente não importante, abandonada. Hoje, nós estamos vivendo o maior índice de abandono de todos os tempos. E é um abandono de pais vivos, porque os pais estão raptados pela tecnologia, pelo celular e pela internet, e as crianças estão abandonadas. As sequelas das raízes do abandono são terríveis. A gente vai à igreja muitas vezes para conhecer a Deus, mas a gente erra quando acha que Ele vai consertar a nossa vida sozinho. A Bíblia diz de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Coração é pensamento, sentimento e vontade. Pensamento, sentimento e decisão. De tudo que você deve gerenciar na sua vida, gerencie o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Disso depende toda a sua vida. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar alívio, Deus vai te dar perdão, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar amor. Para você olhar para tudo isso e parar com essa relação passiva com a sua própria história, esperando que algo caia do céu. Mas você vai receber poder para restaurar tudo. Plenitude de vida. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Mulher Samaritana. Quando ela se encontrou com Jesus naquele poço, o poço de Jacó, ele falou para ela, se você beber da água que eu tenho para te dar, do teu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Uma fonte que jorra para a eternidade. Em Efésios,
no capítulo 3, a partir do verso 21, está escrito que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos, Ele vai fazer isso através do poder que opera em nós. O Senhor espera de nós um posicionamento de autorresponsabilidade. Você não pode mudar o que as pessoas fizeram com você, mas você decide o que você vai fazer com o que te fizeram. Sabia disso? É necessário decisão, avançar em direção ao que aparentemente é desconhecido. Às vezes é sacrificial, eu tenho que deixar para trás. Muitas vezes eu estou viciada em sofrer, eu estou viciada em reclamar. Sabia que às vezes a gente fica viciada até na agressão? Eu já atendi algumas mulheres que falaram para mim, olha, eu apanho. Eu vivo o abuso todos os dias. Eu sou traída, humilhada. Mas eu não vivo sem ele. É ruim com ele, mas é pior sem ele. Eu tenho pena dele. Quando ele vai embora, eu sinto falta, até das brigas. Você sabe o que é isso? Vício na rejeição. A rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça, a traição geram descargas químicas no cérebro de adrenalina que te viciam. Tem mulheres que são viciadas em briga desde a infância. Foram sujeitadas a situações tão indignas, tão agressivas, tão violentas, que o cérebro acostumou a funcionar nesse ambiente. Ei, eu preciso abrir mão disso. Eu preciso fazer o sacrifício de me livrar daquilo que eu estou acostumada, mesmo que seja ruim, para ter humildade para pedir ajuda e fazer um esforço em direção ao que Deus tem para mim. Eu quero ter saúde mental, eu vou andar em direção a isso, mesmo que seja desafiador. Decisão, sacrifício, humildade, esforço e perseverança. A perseverança é o que te mantém no trilho. Te mantém no trilho. Não, eu vou enfrentar. Eu vou me conhecer mais. Eu vou ressignificar cada memória. Eu vou deixar esse poder de Deus agir através de mim. Eu vou viver o sobrenatural de Deus, não só a salvação, a vida eterna, mas a plenitude aqui. Você sabia que para cada uma dessas feridas existe um padrão comportamental? Eu consigo sentar com você hoje, conversar alguns minutos e dizer, uau, você passou por isso, 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 isso. O corpo fala, nosso tom de voz fala, nossas reações falam. Será que você não gostaria de desvendar, decifrar todos os comportamentos seus que você queria mudar e até hoje não conseguiu? Até para você se respeitar mais, se cuidar mais, se organizar mais, construir uma história de vida de forma intencional. Saiba que nesses 3 dias você vai aprender a identificar aonde estão os seus bloqueios, aonde estão essas feridas que se tornaram vetores do sentimento de inferioridade ou talvez do próprio orgulho, até a máscara de soberba, autossuficiência, que na verdade é uma placa dizendo, não toque em mim, você não vai me machucar. Você vai aprender como se livrar de todas as sequelas que ficaram em você. E entender como tudo isso estava te sabotando, tirando o melhor da sua vida, até hoje.
Muitas vezes falta a informação certa e falta a influência certa. Me deixa saber que você vai até o fim. A gente só está começando. O poder da informação, que muitas vezes a gente evita, é o poder que te transforma, que provoca uma atitude que gera mudança. E essa mudança vai gerar um crescimento exponencial. Exponencial. Se você chegou aqui com aquelas queixas que eu citei ontem, falta de dinheiro, dívida, instabilidade, descontrole, relacionamentos familiares destruídos, uma maternidade frustrada, uma dificuldade de colocar limites até para os próprios filhos, o descontrole emocional, a dependência emocional, uma carência crônica, medo, insegurança, procrastinação, o estresse crônico. Eu conheço mulheres que de tempos em tempos elas entram no burnout, porque o trabalho se tornou o seu vício, para fugir da realidade, para se sentir importante em algum lugar. Você vai entender da onde está vindo tudo isso. Para cada dor existe uma chave de conhecimento, direcionamento e o estímulo certo. O que você sabe te trouxe até aqui. Para ir além, você vai precisar aprender mais. E tudo aquilo que a gente costuma dizer que sabe, mas a gente não consegue viver aquilo, na verdade a gente não sabe. Saber e não fazer é não saber. Por isso eu mentoreio muitas líderes, muitas empresárias e pastoras que têm um conhecimento enorme. Mas quando a gente vai colocar uma lupa, às vezes em momentos da vida delas, ou áreas da vida delas, aquelas que ninguém está vendo, o conhecimento está travado, ele não consegue ser colocado em prática. Tem uma ferida, tem um trauma. Não se engane, tudo passa por você. Todos os nossos comportamentos estão conectados em uma raiz, uma influência, uma experiência motor que nos moldou para essa visão de mundo. Qual é o comportamento hoje em você que você acredita que mais te prejudica? Coloca aqui nos comentários. Insegurança? Falta de autoconfiança? Timidez? Agressividade? Compulsão alimentar, compulsão por compras? Falta de organização? Medo? Medo de ficar sozinha? Vocês me ouviram dizer hoje aqui que muitas vezes essas fraturas emocionais, quanto mais profundas, mais grossa é essa máscara que a gente cria para esconder nossa vulnerabilidade. Talvez eu vou te convencer a tirar essa máscara. E você finalmente vai descobrir o quanto você é linda, sem precisar de tantos mecanismos de defesa, o quanto você é segura, quando você permite que Deus te proteja, o quanto você é forte, quando você para de fugir das dificuldades e aprende a vencer. Quero te mostrar um depoimento agora, de uma mulher que é mentoreada por mim, chegou no seminário de cura exatamente como você está agora. E em pouquíssimos dias, ela gravou esse depoimento
que você vai assistir. O nome dela é Vanessa. Eu sou a Vanessa. Hoje me encontro entendendo que eu sou uma filha amada de Jesus e eu encontrei o método Plena quando realmente eu clamava ao Senhor uma forma de eu ter conhecimento, de sair do fundo do poço. Eu me encontrava realmente no fundo do poço, onde as minhas emoções, eu já tive depressão, crise de ansiedade, já fiz o tratamento, né, na parte neurológica de antidepressivo, passei por essa fase, sou cristã, também tinha passado pela parte espiritual de cura na igreja, tudo decorrente do meu casamento, e eu não conseguia entender o porquê eu sempre me mantinha nesse casamento, mas assim, com uma fé e uma esperança que o mundo espiritual, somente as orações, ia fazer eu sair. E quanto mais eu buscava, parece que mais eu me afundava, e isso era algo que eu clamava ao Senhor, que eu precisava de uma direção, uma ajuda para entender. Como que eu posso ser a mulher sábia num casamento onde eu só me vejo cada dia pior? E hoje, eu me posicionando, né, após o método Plena, assim, dentro até do meu casamento, meu marido está entendendo que agora existem barreiras, existem limites, ele hoje está buscando ajuda. Falo que o método Plena, para mim, é um presente de Deus. É você entender quanto Deus te ama. É você entender quanto amor, aquela cruz, né? A morte dele não foi em vão. Foi assim, filha, tem vida para você. Não é a morte que eu trouxe para você. Então, o método Plena me fez entender que há um poder. Hoje eu tenho não só a fé, não só a vontade de orar, mas eu tenho a convicção que todo o meu caminhar é guiado pelo Espírito Santo e que eu tenho duas vidas preciosas diante das minhas mãos que Deus depositou na minha vida. Então não pense que o milagre na sua vida virá somente de Deus derramar sem que você faça a sua parte. Então não tenha dúvida, não deixe a dúvida entrar, faça isso você e Deus, peça para Deus, eu não tenho condições, Deus te dará condições. Faça um propósito com Deus, de você ser curada. Você merece receber o que Deus tem para te derramar. Através da Bianca, que buscou, e que Deus, ela é a prova viva desse milagre. Então, através da vida dela, tudo que flui, tudo que Deus já derramou sobre a vida dela, tem para a sua vida também. Então, se presenteie, e mais Deus fará na sua vida. Uau! Sabe o que eu acho mais lindo? É que além da sua vida começar a mudar numa velocidade que você tem dificuldade até de acreditar, existe uma transformação sistêmica, ou seja, em todo o sistema no qual você está inserida. Primeira escala de relacionamento, segunda, terceira, quarta. É impossível viver uma experiência como essa, que te destrava, que te impulsiona, sem que as pessoas ao seu redor sejam influenciadas, sem que elas comecem a viver uma mudança também, para melhor. E eu falo especialmente da mulher, porque a mulher tem sim um poder de influência impressionante. Só falta descobrir isso. Só falta aprender a usar isso. E é o que você está aprendendo já aqui. Talvez você nunca tenha percebido que as raízes de rejeição te fizeram ter uma tendência a aceitar tudo, concordar com tudo, se sujeitar a processos de vida às vezes indignos, se preocupar o tempo todo com o que as pessoas esperam de você, quem elas querem que você seja. Ou talvez um outro extremo, tem pessoas que sofreram rejeições profundas e têm tanto medo de serem rejeitadas que antecipadamente elas rejeitam todo mundo. Antes que você me rejeite, eu já te rejeito. Eu te desprezo. Raízes de desprezo fazem com que você despreze as pessoas e você não percebe. Um excesso de crítica, um perfeccionismo.
Mas no fundo, aquela síndrome de impostora. Eu me faço de poderosa, mas no fundo eu sinto que eu sou insegura, que eu sou solitária, que eu sou sensível. O autodesprezo, a dificuldade de acreditar que você merece ter sucesso, te faz ter descontrole de horários, descontrole do dinheiro, descontrole de alimentação, vício em jogos e rede social, uso de palavras destrutivas, quero, mas não consigo, sei que preciso, mas não quero. É uma autossabotagem constante. E a raiz de rejeição te faz rejeitar até você mesma. Tem mulheres que se xingam, que se ofendem, que se menosprezam na frente dos outros. A raiz de traição te faz pensar que a culpa sempre foi sua. Você foi traída porque você não era boa o suficiente. E você guarda uma raiva reprimida que te adoece fisicamente. Pessoas que sofreram violência ou viveram num ambiente violento tendem a ficar agressivas, explosivas, uma falta de paciência constante, uma irritabilidade desproporcional. Sabe aquela mulher que o filho derrubou alguma coisa e ela grita, ou ela bate, ou ela faz uma tempestade, às vezes, num copo d'água. Essa explosão de ira desproporcional, na verdade, ela reflete uma repressão muito grande lá na infância. Às vezes, já aconteceu isso comigo. Você era pequenininha e uma pessoa bem grande espancava você. Você não tinha como se defender. E você foi ficando reprimida, 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 reprimida. Aí você cresceu. E de repente, quando você menos espera, você explode. E é desproporcional com a realidade. Gente, mas não precisava de tudo isso. Ah, mas eu tenho muita coisa reprimida aqui. Vamos esvaziar esse coração. Vamos limpar essa mágoa dos pais. Vamos curar essa anestesia. Alguma vez você já se sentiu anestesiada? Você não consegue mais ter atitude, você não consegue mais ter reação, você não consegue... Sabe, a vida tá andando e você tá assistindo. Isso também é uma sequela de trauma. Mas tem cura. Algumas mulheres sofrem violência até hoje e nem identificaram ainda. Violência verbal, psicológica, não só do cônjuge, mas às vezes de pessoas ao redor. Elas já acostumaram que você não tem reação, que você não se defende. Pelo contrário, logo você esquece e procura elas de novo. Isso não é normal. Viver frustrada, triste, solitária não é normal. Se sentir culpada por coisas que nem são sua culpa não é normal. Ter a vida totalmente desorganizada, descontrolada, não é normal. Primeira coisa que você precisa é reconhecer que precisa de ajuda. Segunda coisa, decidir que não vai mais viver como você está vivendo. Você precisa tomar uma decisão. Coloca nos comentários, isso não é normal. Sentir falta de quem me maltrata não é normal. Sentir pena de quem me faz mal não é normal. Não conseguir simplesmente dizer o que eu penso e o que eu sinto não é normal. Ter vontade de morrer não é normal. Querer que a vida acabe logo não é normal. Se olhar no espelho e não gostar de você não é normal.
Assim como se vingar das pessoas por aquilo que você sofreu lá atrás não é normal. Culpar as pessoas hoje pela infância que você teve lá atrás não é normal. Tem mulheres que não conseguem ter um relacionamento saudável porque elas estão cobrando do marido o que o pai não deu. Elas estão descontando nos filhos o que sofreu com os pais. Para! Sai do piloto automático. Será que você consegue dar um basta em tudo isso? Hoje, eu preciso que você tome uma decisão. E essa decisão é: não vou continuar assim. Sabe aquela raiva que dá quando você sobe na balança? Quando você entra no extrato? Quando você vai fazer faxina e descobre que está tudo sujo? Pensa numa indignação. É a que você tem que sentir agora. Olhando para o tempo todo de vida que você ainda não conseguiu alcançar a plenitude do amor próprio, da intimidade com Deus, do sucesso pessoal. E eu quero que você fique indignado e diga assim: eu não vou mais aceitar isso. Eu decido ser curada. Eu decido mudar a minha história de vida. Coloca nos comentários. Eu estou decidida a fazer o que for preciso. Deus tem o melhor para mim. Tudo que você está aprendendo aqui hoje faz parte de um roteiro de aprendizado. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tudo vai se encaixar. Você vai assumir o controle. Eu quero que você se sinta segura. Confie em mim. O Senhor já está começando a limpar o teu coração. Algumas mulheres, muitas vezes, já nesse segundo encontro, essa segunda aula, falam: pastora, me veio uma tristeza. E eu falo: deixa ela vir, chora, chora. Você vai receber consolo. Às vezes a gente tem que se permitir ser frágil. Às vezes a gente tem que se permitir lavar a alma. Eu quero orar pelo teu coração agora. Pai, eu oro, Senhor, por cada uma dessas mulheres que chegaram aqui sem encontrar uma saída, mas por causa da tua presença que está aqui com a gente, estão sendo desafiadas a acreditar que tem solução, que tem cura, que tem restauração, que tem libertação, sim, para elas. Traz alívio, Senhor. Quando as memórias vierem, traz força. São só memórias. Que o teu poder as impulsione para o aprendizado completo de tudo que será ensinado esta semana, e cada uma das chaves sejam transformadoras para uma nova postura, um novo entendimento e uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Eu quero te dizer que a aula de amanhã merece toda a sua dedicação, porque eu quero te dar a chave
que destrava essa máscara que a gente está tirando. Eu quero te dar a chave que destrava o teu coração. A chave que te liberta para ser você mesma. Completamente feliz, realizada, livre, leve, pronta para recomeçar uma nova estação, um novo tempo. Então você não pode perder. Não pode perder. Tudo que vier na sua memória, na sua mente, anota de hoje para amanhã, que eu quero que você me conte tudo. Combinado? Então o link da aula de amanhã vai ser liberado dentro do grupo de interessadas. É importante você clicar no link e entrar no grupo de interessadas. Mesmo que você já esteja em um grupo, pode ficar nos 2 grupos. Não tem problema, é só essa semana. Assim você não vai perder nada do que está preparado para você. Lembrou do que a gente está conversando aqui? Vai pondo no papel. Poxa, eu acho que eu tive mesmo essa ferida aqui. Qual será a sequela disso? Eu vou perguntar amanhã para Bianca. Poxa, eu vivo isso até hoje, não foi uma coisa de infância. Vou anotar isso aqui. Porque a gente está ativando a tua consciência para começar a prestar atenção em tudo que estava anestesiado. Natural que venha um monte de coisa na sua mente. Deixa vir. Amanhã você me conta. Tem muito mais preparado para você. Clica no link, entra no grupo, que eu só vou sair quando todas tiverem entrado no grupo de interessadas. Combinado? Eu tô orando por vocês. Eu tô lendo todos os comentários. E eu estou convicta. Para cada mulher surgirá um testemunho poderoso de superação. Creia nisso. Creia nisso. O lugar da sua dor vai se tornar sua maior ferramenta de cura. Combinado? É importante clicar no link e entrar no grupo para receber o link da aula de amanhã. Como destravar o seu coração, definitivamente. Que Deus te abençoe. Prepare-se. O melhor está por vir. Até amanhã.